Gente, estamos aí para mais um Syncap do Mapeamento Básico da Dreamland, com a Esther Camilo e com a participação especialíssima do Pablo Neruda. Não, Neruda também não vamos exagerar, coisa e tal, Tamo mas junto. diretamente da Bahia. Bem, hoje a gente vai fazer aqui o registro, né, de que nós já inauguramos, conseguimos inaugurar hoje não, foi ontem mesmo, né? Consegui inaugurar o Zoom, né? O ano 8 do Zoom People Spring. Então, muito felizes estamos, conseguimos. Vou fazer uma postagem para a gente poder, celebrativa, né? Do nascimento do ano 8, perdão, ano 8 do People Spring, né? E é isso. Então, voltamos à desprogramação normal, tá? E o que nós vamos fazer hoje aqui? Vamos continuar o mapeamento básico do Dreamland com a Esté. Hoje nós vamos inaugurar mais uma instância nova do mapeamento, que é a área de atuação. Tá? Mas antes de mais nada, vamos fazer como a gente sempre faz, que é aquele check-in para sentir como é que cada um está chegando. Tá? E a gente já cai na sequência. Manda ver, querida, fica à vontade. Ah, chego bem, tô ótima. Não estou cansada, não, apesar de tudo. Tô animada. Chamei o Júnior aqui, vamos ver se ele vem. Eu devia ter lembrado ele antes, mas eu fico na confiança de que as pessoas vão lembrar das coisas e me dou mal. Mas é isso. Hoje acabei de fazer meu artiguinho, mandei. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Fiz um artigo de programas, Natural Language Processing. Natural Language Processing. Então, eu aproveitei para aprender um pouco mais sobre, sair um pouco desses GPT da vida para ver como é que o pessoal faz de uma maneira um pouco diferente. Bom, é Interessante. isso. É bem legalzinho, assim. É difícil conversar, acho difícil você achar gente no congresso que eu fui, em Florianópolis. Eu consegui encontrar algumas pessoas para a gente conversar e compartilhar as dores, mas, assim, não é muito comum. O pessoal está muito acostumado a usar a ferramenta, né? Vai lá, conversa com o GPT, mas ninguém sabe direito como funciona, qual que é a taxa de acerto quanto de controle você tem sobre isso, enfim. Mas aí eu acabei fazendo um artigo completo e finalizei. Foi para revisão, negaram, falaram que estava faltando bastante coisa, refiz, submeti de novo agora. Vamos ver o que acontece. É isso. Bacana, bacana demais, mano. Parabéns. Obrigada. Passar para o Pablo. Boa noite, galera. Chego bem. Hoje deu uma chuvinha aqui de manhã. De tarde deu para atualizar o galinheiro. E voltou aqui agora curioso para entender um pouco da genética do Generland. Esté vai abrir os caminhos aí. Falou, Vini. Passo para você. Então tá, queridos. Então vamos lá, vamos compartilhar a telinha. E a Estela já sabe, a Estela já knows the drill, né? Ela já sabe o que tem que fazer. Vamos fazer a memória do que nós conversamos no nosso Syncap passado, na nossa exploração passada. Depois, na sequência, nós vamos inaugurar mais uma dimensão aqui do mapeamento básico, que é a área de atuação. Então, fica à vontade, querido. Então, o que eu me lembro, ó, da semana retrasada, a gente falou sobre a FAPESP, mas aí a semana passada, como tinha o Pablo, tinha algumas pessoas que não sabiam bem eh, como funcionava a Geniland, a gente falou de uma maneira bem simples, né? A gente fez uma revisão sobre tudo. Acho que foi isso a semana passada. A gente não entrou em nenhuma linha nova daquelas que você propôs. Foi mais uma revisão mesmo, né? E foi mais um exercício para você mesmo sintetizar, né? Uhum, sim, foi. O que vinha sendo o Dreamland antes do revampamento básico e agora durante o revampamento básico. E aí você lembra exatamente da forma como você conceitou as diferenças? Então, eu lembro que a gente falou do Geniland mais no contexto do protocolo do Rê, né? Que foi um Uhum. comparativo entre o que eu via antes. Ah, olha, chegou uma pessoa aí que eu convidei. Daqui a pouquinho eu falo quem é.
A gente fez uma contextualização entre o que eu pensava antes, né? Que eu estava fazendo a disciplina, daquele jeito formal. E aí, eu tentei fazer uma comparação com o que eu aprendi aqui no Rei e como que isso se aplicava à Giniland. Foi isso. Bacana, bacana. Agora vamos ver o quanto isso ficou na retina da memória do Pablo, que estava ali presente, né? Mas antes da gente passar para o Pablo compartilhar com a gente o entendimento, né, que ele teve da contextualização que você fez, Esther, vamos passar aí para o Fernando, não é isso? O Fernando que acabou de chegar aí, para ele Uhum. fazer um check-in, dizer assim, como é que você está chegando aí, Fernando? Boa noite, seja bem-vindo. E o Fernando, ele fala Fernando também, que ele é do Rio. Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo aí. Pode fazer um check-in, cara, ou seja, dizer como é que você está chegando, como é que está seu estado de Bom, espírito, etc. bom, meu estado de espírito é interessante. Em primeiro lugar, eu agradeço. Eu gostaria de saber um pouco mais desse projeto, esse projeto de bioinformática est- mais uma vez, desejo aprender muito mais. Maravilha, Fernando, seja bem-vindo aí, tá? Estou Se- também vendo se eu faço um livro sobre o Trimomatic, que, poxa, tem muito pouco material à disposição. Estou tentando abordar o máximo de didática possível e assim, também qualquer material que, poxa, se eu tenho acesso, gostaria de aprender muito mais. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, seja bem-vindo, Fernando. Seja Muito bem-vindo aí, obrigado. fica à vontade. A gente hoje vai estar dando continuidade a uma dinâmica de mapeamento, a gente chama de um mapeamento básico, tá? Eu não sei o quanto a Esther ela te ambientou, te contextualizou dessa Ô, exploração aqui. Vinícius, eu não ambientei Sim, nada, até posso fazer um parênteses, tô roubando a sua pode. fala, rapidinho, rapidíssimo. Fernando, aqui, o Fernando, ele é do ambiente acadêmico, ele é bioinformata, ele é biólogo e ele tem graduação em mestrado em bioinformática, e assim, ele só fala esse academiquez. Então, aqui, Fernando, é bem diferente, tá? Então, você vai ver que aqui o esquema é outro, tá? É um jeito Será um diferente, prazer. vai ser bem legal, você vai gostar. É isso, só para te atualizar, porque ele já veio falando de software aí, não, calma, calma. Era só Eu isso, tá percebi, bom? percebi, percebi. Não, mas Fernando, fica à vontade mesmo. E no caso, E eu qualquer sei, esse outro evento, você pode me chamar. tá? Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Mas você está sabendo que, pelo menos, a gente está aqui fazendo um mapeamento do projeto Dreamland das Terras. Você está sabendo, não está? Uhum, tô. Então, beleza. Então, esse básico aí, eu acho que você já é o suficiente para você sintonizar minimamente com a gente aqui, tá? Uhum. Então, vamos lá. É, Você está conseguindo enxergar a telinha aí, Fernando? Tô chegando, se enxergando sim. Então, a gente aqui, dentro dessa dinâmica, a gente está fazendo o mapeamento, o RE, mapeamento básico. RE vem de recursos regenerativos, tá? RE é recursos regenerativos, né? Trata-se de um protocolo cultural ligado à emergente Web3, tá? O espaço cibernético da Web3, e ligado aos paradigmas da regeneração profunda, tá? Que são vários paradigmas aí, o paradigma peer-to-peer, o paradigma de redes, o paradigma da localidade, o paradigma... Tá, cara, são vários paradigmas, vou listar, são 8 no geral, 8 paradigmas, tá? E a gente faz essa dinâmica aqui do mapeamento, né, a partir da ótica desses paradigmas, né? Ou seja, para Hum, ressignificar uma série de o próprio contexto do que se entende como empreender, né? O que é um empreendimento sobre a ótica desses 8 paradigmas
que consubstanciam recursos gerativos como protocolo cultural. Pegou mais ou menos? Peguei. Então, nesse sentido, a gente está explorando aqui com a Esther, já há um tempinho, esses tópicos aqui. Aqui, essa é uma dinâmica de mapeamento básico. Existe um outro que é um mapeamento mais amplo, que é o crítico, né? Ele é mais alargado e mais aprofundado, mas o básico ele é mais sintético. Então, aqui a gente fez a originação básica do projeto, por exemplo, com a Esther, né? A gente já explorou com ela aqui a originação básica, tá? A gente já explorou com ela a proposta de valor do projeto, né? Já exploramos com ela as demandas e desafios, já exploramos com ela as diferenças entre inovação incremental e disruptiva, tá? E agora, hoje, nós vamos explorar áreas de atuação, tá bom? Então, seja bem-vindo aí para você fazer parte dessa exploração também. Beleza, Fernando? Perfeito. Existe como depois me enviar esse material? Ele na realidade é um material open source, né? Ele é código aberto, ele é um material, como é que se diz? Ele faz parte da cultura do open source, né? Do conhecimento livre. Então, eu já posso disponibilizar o link aqui mesmo Tá show. no chat, tá? Aqui do... Você já pode estar acessando desde já. Deixa eu botar aqui no chat para você. Valeu. Tá aí. Bem, vamos lá então. Áreas de atuação. Por que aqui, Esther, eu vou começar por essa provocação, né? Por que, Esther, que eu não botei aqui mercados de atuação e eu botei áreas de atuação? Por que você acha que eu fiz isso? Áreas, né? Não sei, eu penso que não tem que ter necessariamente a preocupação inicial com a troca financeira. Não sei. É uma pergunta difícil. Por que que você escolheu áreas de atuação, né? Você fica livre agora de ter que ter lucro inicialmente. Sei lá. Por que a área de atuação e não mercado de atuação? Porque na dinâmica do Rerê, sabe, Fernando, Pablo e Esther, a gente lida com diferentes economias políticas. Então, nem todas as economias políticas falam de mercado. Então, por exemplo, se a gente pega a economia política das economias circulares, as economias ligadas à economia circular, a economia da circularidade, você não necessariamente está gerando um mercado de compra e venda de coisas. Olha que interessante, né? Então, aqui, a gente está explorando, com uma ótica que a gente explorar diferentes economias políticas sobre a ótica desses paradigmas que eu acabei de falar, a gente não necessariamente vai taxar ele numa determinada economia política, que hoje é a principal delas, que é a macroeconomia hiperconsumista, extrativista e acumulativa que nós vivemos. Ou seja, nós vivemos hoje, a principal economia política de todas as sociedades é a macroeconomia hiperconsumista, né, superconsumista, que a gente vive inserido, que é baseado em dinâmicas transacionais, né, dinâmicas de compra e venda, né, etc. Então, como a gente está analisando, como a gente está mapeando o projeto da Esther sobre a ótica de várias outras economias políticas também, a gente não escreveu mercado de atuação, a gente escreveu áreas de atuação. Está respondido, Esther? Então, Sim, sim. Uhum. Mais então ou menos o nesse que eu tinha sentido, pensado. então, nesse sentido, né, vamos pensar o seguinte: quais são as áreas que o projeto está se propondo atuar? Ou seja, tentando compreender que a atuação aí não é necessariamente uma prestação de serviço, correto? Lembra que é uma dinâmica de cocriação que a gente está conversando aqui? Se é uma dinâmica de cocriação, como é que é essa atuação, certo? O que essa atuação gera?
ela gera um imprint cultural do projeto. Eu estou respondendo já para facilitar. Sim. Eu podia estender um pouquinho mais, mas isso já gera. Mas já que eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer, explica nas suas palavras o que eu acabei de É falar. difícil, porque quando você começa a falar, meu cérebro já vai lá na frente, já começa a pensar realmente em áreas de atuação, né? Não pensa assim no imprint. Talvez você tenha que falar ainda. Eu penso, por exemplo, área de atuação, identidade, né? Giniland vai atuar na questão da identidade do indivíduo, né? Então, eu pensei nisso daí. Mas, como você está pensando em imprint cultural, eu fico com dificuldade de pensar em outra coisa. Mas vamos botar aqui primeiro. Eu já te fiz a provocação, certo? Uhum, Vamos botar aqui o seu entendimento primeiro. Depois a gente faz como a gente fez anteriormente, a gente vai jogando o entendimento sobre as lentes, né, de paradigmas do Henrique, tá bom? uhum, tá bom. Então, você entendeu a identidade do indivíduo como uma área de atuação. O que Sim. mais? Eu entendo que vai atuar na identidade, vai atuar no senso de apropriação dos seus dados. Seria isso? Senso de apropriação dos dados genéticos. É isso? Isso, dos seus dados genéticos, das suas informações genéticas. Dos dados ou informações genéticas? Ahn, É diferente? É claro, dado é menos do que informação. Então, informação. Pega o que engloba Se, tudo. se, se a Porque eu gente acho que for ele. botar numa equação, o dado é o É mínimo denominador verdade. comum da informação. Caramba. É, A isso informação é a mesmo. base para gerar conhecimento, né? Então, Uhum, uhum. Põe informações, porque ele tem que ter acesso ao dado e ele tem que ter acesso à sabedoria que é gerada para aqueles dados, né? A partir daqueles dados. dá informação genética, né? Não dá as Uhum. informações. É, da sua própria, né? Escrevi senso como se fosse societário aqui. Peraí. Senso de apropriação da informação genética. Tá bom. O que mais, querido? Coloquei no mudo. Eu vejo essa questão da identidade como uma área muito forte do Giniland, o senso de apropriação. Outra área de atuação também é na a pessoa, ela que utilizar a plataforma do Giniland, ela vai conseguir gerar riqueza de outras maneiras. Eu não sei como que eu poderia colocar isso numa frase, mas ela vai conseguir, é, ela vai ter uma maior liberdade para poder gerar riqueza a partir dessas informações. Bom, isso deriva ali da apropriação, né? Não sei como eu colocaria isso de uma maneira separada. Hum, Mas a área de atuação é isso, sem querer entrar naquele aspecto acadêmico, então, falar, vamos dizer que é um matriciamento de um novo gerador de riquezas. ah, sim, legal. Pode ser isso? Sim, tá ótimo. Eu não queria ter te ajudado, não, mas tudo bem. Ah, ajuda aí, mas você sabe que a ideia estava na minha cabeça, essa ideia aí. É porque a gente já está super ligado, né? Uhum. Matriciamento de um novo gerador de riqueza. E como é que se daria essa geração de riquezas? Aí que está. Dependendo da economia política que a gente está falando, Fernando, a riqueza ela pode estar associada à saúde preventiva, por exemplo. Tá? Então, todos os aspectos de saúde preventiva fazem parte da geração de riqueza. Hum. E, e dependendo do grau, né, dependendo do grau de disrupção, né,
da economia política em questão, que a gente vai explorar, que a gente não definiu nenhuma economia política aqui por enquanto, tá? Uhum. A gente pode tratar a saúde preventiva, por exemplo, não é o caso aqui, mas pode ser o caso também, pode ter uma ligação direta. A gente vai tratar como código-fonte. Por exemplo, você pega o PIB de uma economia, de um país, produto interno bruto, né? Qual é o código-fonte dessa macroeconomia hiperconsumista, extrativista que a gente vive? O código-fonte é a produção de bens de consumo, né? Sejam produtos ou serviços. Esse é o código-fonte. Qualquer coisa diferente disso é aleatória a isso. Ou seja, ele não faz parte do matriciamento de geração de riqueza. Agora, se a gente torna o DNA, como parte do DNA do matriciamento, a saúde preventiva, e tudo ligado à saúde preventiva, correto? Você tira a saúde preventiva de uma coisa ligada, por exemplo, ao terceiro setor, a voluntarismo, sei lá, a ONGs, etc., e você transforma isso no código-fonte, você transforma isso no principal insumo que vai gerar riqueza. Então, tudo vai gerar em torno disso. E aí, quando a gente está ligado à Web3, a gente consegue gerar um tokenomics que vai gerar o imprint econômico cultural desse matriciamento, entendeu? Enfim, eu não queria ir muito lá na frente, mas eu quis responder para fazer sentido dentro da sua pergunta. Mas poderia me dar um exemplo? Ah, cara, são muitos. Não, São apenas um. muitos, são muitos exemplos. Um Vamos lá. exemplo relacionado a Eu vou essa pegar para área. você. Assim. Eu vou pegar para você, por exemplo, geração de energia elétrica. Tá? Hoje, qual é o modelo que a gente usa? Você tem as geradoras e distribuidoras, não tem? Perfeito. Tá. E todo o modelo das geradoras e distribuidoras está baseado no monetarismo, tá? No real, dólar e euro. Isso. Uhum. Beleza. Então, você hoje tem tokenomics de cripto, onde a geração e distribuição estão sendo feita pelas pessoas. A geração e distribuição está sendo feita pelas pessoas nas suas casas, usando diferentes fontes de captação e geração de energia. Uhum. Tá? E aí você cria um tokenomics, cujo o que alimenta esse tokenomics é o seu grau de resiliência, por exemplo, que não é levado em consideração na equação convencional, né, da geração de energia, grau de resiliência, por exemplo, muito pelo contrário, né? Por exemplo, pega os distribuidores que hoje operam a Light no Rio de Janeiro, você conhece do Rio de Janeiro, né? Vira e mexe está caindo energia, não tá? Perfeito. Eles não calculam no cálculo isso, eles não colocam a resiliência do sistema no cálculo. Para eles, o importante é dentro da concessão que eles obtiveram por parte da prefeitura, do governo do estado, né? Isso ser rentável em 20, 30, 40 anos, dá um retorno. Então, e para eles trabalham muito mais com a redundância recursiva, ou seja, a validação do modelo, né? Caiu um relé, eu substituo por outro relé. Caiu um relé, eu substituo por outro relé. Ou seja, do que propriamente com a resiliência. Ou seja, você gerar mais capacidade distributiva de ser apropriado por mais pessoas, de mais formas, para que a rede não caia como um todo para milhões de pessoas ou para milhares de pessoas. Entendeu? Ou seja, então, a sua própria residência servir de uma fonte de energia para comunidades locais. Não, aí que tá, olha só como é que é interessante isso. Não só a sua residência, pode ser sua bicicleta, pode ser seu carro, pode ser, se você tem uma vida mais nômade, pode ser os lugares que você parece que a gente está ligado à internet, né? Então, e na medida que você vai gerando essa energia, vai estocando e vai distribuindo, você pode estar fazendo essa dinâmica com diversos tipos de comunidades diferentes, né? Em geografias diferentes. Não precisa ser a mesma comunidade numa mesma geografia, né? Então, você consegue gerar para esse matriciamento uma coisa que a atual forma de fazer não consegue. Porque no caso Bem, eu só estou te dando um exemplo porque você pediu, mas a ideia aqui é a gente conseguir continuar dentro da exploração aqui com a Esther. Você querendo depois, querido, eu posso te dar um amplo material para você explorar em cima disso.
Certo, porque no caso, se a parte de genética muito também me interessa. Quero saber um como fazer, um como agir. E quanto mais se isso, se isso reverter em renda para mim. Tá, certamente. Se você Porque já no caso, começar a se envolver com a cocriação desse projeto aqui da Esther, você já vai. A gente não fala renda aqui, tá? A gente fala de você vai estar acessando diferentes tipos de recursos, dentre os quais o monetário e o criptomonetário também. Mas se você, obviamente, se interessar, tiver tempo e continuar com a gente nessa exploração aqui, né? Óbvio. vamos pensar aí, no caso, se isso, a única coisa que eu preciso é do material bibliográfico para começar a estudar. É. Aqui é uma dinâmica menos conteudista, tá? Que ela é uma dinâmica de livre aprendizagem, né? De geração de um ambiente de mútua aprendizagem entre as pessoas de forma interativa. Então, é uma dinâmica bastante interativista. Tem algum conteúdo, sim, tem alguma referência, mas ela não é conteudista, tá? Ela não é Aham. essencialmente conteudista. Mas eu, como eu te falei, eu posso te passar conteúdos e links para você poder dar uma olhadinha, Perfeito, enfim, estudar. perfeito. Vamos continuar, Esther? Vamos sim, claro. Uhum. Então, nesse sentido, você botou aqui como áreas de atuação: identidade do indivíduo, senso de apropriação da informação genética e matriciamento de novo gerador de riquezas, não é isso? Mais alguma coisa que você queira colocar aqui como área de atuação do projeto, da proposta de valor, da Jim Mendes? Por enquanto, não. Não consigo lembrar de nada Tá. genérico, Eu né? vou, eu vou botar aqui, como sempre faço, você, tá? Esther Camilo. Tá bom. E agora, em cima disso, nós vamos fazer nosso exercíciozinho, tá? Começando pela identidade, tá? No paradigma atual que nós vivemos, né, esse paradigma que nós estamos inseridos, né, a equação que sustenta essa macroeconomia hiperconsumista, né, extrativista, é o conceito de indivíduo. Você concorda comigo? Esther? É o indivíduo, sim, mas de uma perspectiva de Ou consumista, seja, né? É o indivíduo. exatamente, Que tem um papel. no Uhum. passado quem sustentava eram as comunidades, eram, entendeu? Vilas, comunidades, pequenas cidades, etc. O, entendeu? Depois foi as famílias, depois chegou no indivíduo, ou seja, o conceito de que o indivíduo é o centro gravitacional, o indivíduo com a capacidade de consumir, né? Com recursos na mão para Isso. poder Uhum. consumir. Ele é o centro de gravidade que mantém essa economia política da macroeconomia hiperconsumista extrativista que a gente vive, correto? Certo. É o indivíduo. Nesse Uhum. sentido, o projeto em si, ele vai reforçar isso, ele pretende reforçar isso, ou seja, a gente pretende reforçar o conceito de indivíduo, Hum. essa primeira provocação. A gente pretende reforçar o conceito da individualidade, da ego-individualidade, ó, esses dados genéticos são seus, entendeu? Coisa e tal, numa relação de produto, entendeu? De Entendi. venda e consumo, etc., ou não? Nossa, caramba. Desde sempre eu só pensava assim. Não sei agora se tirou o meu chão. Não sei. Como é que vai ser? Vamos pensar, Hum, vamos pensar. A gente pode trabalhar com o Fernando Pessoa, né? Em vez de a gente trabalhar com o indivíduo, vamos trabalhar com a pessoa. Pessoa, segundo o próprio Fernando Pessoa, né? O poeta hum, português, é rede. Ou seja, a pessoa é todo aquele. A gente se pessoaliza quando a gente se espelha uns nos outros, entendeu? Ou seja, a gente tem uma capacidade de se desindividualizar na medida que a gente consegue se espelhar uns nos outros. Então, a gente consegue se pessoalizar com ele. Entende? E aí, sim. identidade do indivíduo como é que se diz quando é uma coisa que tem um nomezinho para isso?
é uma redundância. Ou seja, indivíduo, o conceito de indivíduo já se traduz em identidade. Entendeu? Então, a identidade do indivíduo chega a ser tipo assim, é indivíduo ao quadrado. Né? Ah, sim. Ou seja, Uhum. então, porque já faz parte do conceito de individuação a identidade, entendeu? E aí, ainda dentro do paradigma de identidade, indivíduo, etc., ainda no paradigma dos PIBs, né, dos produtos internos brutos, dessa economia política, da macroeconomia do hiperconsumo, né, o indivíduo é o quê? O indivíduo ele é CPF, o indivíduo ele é CPF, né? Então, assim, nesse sentido, como o indivíduo como CPF, qual o grau de agenciamento do indivíduo como CPF no tipo de macroeconomia hiperconsumista que a gente vive? Só de consumidor, basicamente. Ou seja, de investidor e consumidor, concorda? Eu posso estar investindo, eu posso estar consumindo. Então, o raio de atuação do indivíduo, desse conceito de indivíduo, né, ele é muito pequeno, ele é muito binário, eu diria. É, Ele é extremamente limitado, né? binário, Uhum. ele é muito limitado. Tá? E ele está onde o grau de agenciamento dele fica preso entre sua capacidade de consumir e sua capacidade de investir, basicamente. É onde fica o paradigma do indivíduo, entendeu? E a sua identidade. E a sua identidade para o Estado é o CPF, não é isso? A sua identidade para a Casa de Bahia é o quê? É o Serasa, não sei. É o CPF também. Se você É o pode fazer um CPF. crédito ou não. Você pode fazer crédito ou não, exatamente. Crédito e débito, né? Então, uma relação de crédito, débito, consumo e investimento. Né? É onde está. Então, vou fazer de novo a pergunta. É exatamente isso que a gente está buscando com as áreas de atuação da Dreamland, trabalhar a identidade do indivíduo? Hum, Acho que não, me fiquei muito desconfortável com isso agora, mas não sei como resolver. Vamos pensar. Eu te dei uma pistinha. Eu comecei a falar a gente fazer uma dinâmica de resgate do agenciamento. Quando a gente faz um resgate do agenciamento, o que eu estou querendo dizer com isso? Em economias políticas como economias circulares, economias comunitárias, o agenciamento se dá entre e para com pessoas. Se dá numa dinâmica peer-to-peer, certo? P2P. Entre pares. Né? Ou seja, você não depende de uma organização, seja ela política, institucional, econômica, etc., para te agenciar. Você se agencia com as pessoas. Então, de repente, a área que a gente vai atuar do projeto da Team LED é a atuação do quê? A gente vai atuar na aresta e não nos nodos. Mas não sei o que seria a aresta. O que que é a A gente conexão vai, entre duas a pessoas? gente vai atuar, nós vamos atuar no entre para com pessoas, nós vamos atuar nos porentes, entre pessoas, Sim, entendeu? Só teoricamente que eu a gente, entendo, mas na só que a prática gente, como a não. gente está falando do Rerê, a gente não vai só atuar entre pessoas, vamos atuar entre pessoas e projetos e entre projetos, pegou? Então, a Sim, atuação vai ser entre pessoas, pessoas e projetos e entre projetos. Porque a gente vai trabalhar isso na piscina, certo? A gente trabalha essa dinâmica na piscina comum lá na frente. Não sei se você está lembrado disso. Ou se você chegou a lembro fazer uma. sim, lembro, eu participei de uma. Eu tô lá, tô É, aguardando, né, de é, participar de novo. então a atuação é uma atuação de pessoalização, não de individuação. Pessoalização, tá. É uma atuação de pessoalização, é uma atuação de resgate da nossa capacidade de nos agenciar entre nós, né, Uhum, e outras instâncias, sim, correto? Então, essa nossa capacidade de agenciamento que é uma das características fundamentais do que o Rerê traz, contribui, né, criticamente para a gente implementar o Dreamland como um empreendimento em rede, entendeu? Ou seja, a gente vai estar sempre animando em rede, né, NetWeaving, que a gente vai conversar disso mais um pouquinho, animando em rede, a gente falou disso, aliás, animando em rede a proposta de valor do projeto. Lembra lá embaixo? De animar em rede, fazer o NetWeaving, sim, sim, animar em rede a proposta de valor do projeto, para lembro. justamente para que os outros se sintam refletidos, se sintam espelhados, se sintam atraídos para poder fazer parte desse agenciamento, né? Amplificar esse agenciamento, exponencializar, expandir esse agenciamento. Deu para pegar, Esther?
Olha, não 100% ainda. Ainda não consigo entender, assim, como que a gente faz isso. Mas Por eu exemplo, entendi que você, trabalhando a você, pessoa. você comentou com o Fernando sobre isso aqui, não comentou? Não, foi uma falha muito grande. Eu comentei sobre o Giniland com ele, na verdade, foi lá no começo. Depois eu não conversei mais. E agora eu convidei ele e eu não fiz um preparo, como a primeira pessoa que eu estou convidando depois do Júnior, eu não fiz um preparo para ele de como era. Eu devia ter feito. Não, aí que tá. Vai. Então, esse devia que ter feito é você falando da proposta de valor, né? Você falando do desafio da exploração da proposta de valor do Jim Land, né? E ao mesmo tempo falando de que você está fazendo parte, né, de uma dinâmica de mapeamento, né, que leva em consideração paradigmas e conversa com diferentes, né, economias políticas que não é essa principal que a gente vive, correto? Tipo assim, então essa seria uma Certo. forma de você acolher o Fernando um pouco para ele entender em em que planeta alienígena ele tá Sim, aterrissando. sim, porque é Assim. muito agora. Quando eu estava conversando aqui, eu não percebia que eu estou muito acostumada com o vocabulário, mas quando eu me coloquei no lugar dele, eu percebi que é muita coisa diferente para ouvir, assim. São muitos termos, né? Novos. Não, mas é que tá, todos eles fazem parte aí, tá, da nossa criação. A nossa espécie criou tudo isso. Isso não saiu da minha cabeça, tá, Esther? Ou seja, essas economias políticas elas existem e até são mais antigas, Assim. muito mais Uhum. antigas do que essa que a gente vive, que tem 200 anos, entendeu? 200, 300, se tiver tudo isso. Entendeu? Então, então não se trata de uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que, que existe, né? Os chamados povos originários, os povos indígenas, aborígenes, etc., eles já aplicam diferentes economias políticas, né? Que não têm ligação nenhuma, por exemplo, com a cultura do monetarismo. Entendeu? Mas, em suma, o que eu estou querendo dizer é que a tecnologia que nós vamos usar, a tecnologia social que nós vamos usar é a tecnologia do resgate da nossa capacidade de gerenciamento, a tecnologia do peer-to-peer. Tá? Nesse sentido, a gente vai estar. Uma área que a gente vai estar atuando, correto? É justamente a geração, gerar a visibilização, né? Gerar a visibilização da proposta de valor do projeto para todo tipo de pessoa, né? Não precisa ser uma pessoa específica, todo tipo de pessoa, como o próprio Fernando, que tenha curiosidade para compreender, né, do que se trata o Jim Lens, correto? Então, na realidade, não é bem. Porque, assim, eu tô indo no seu fluxo, tá, querida? Isso é importante. Você sabe que eu vou no seu fluxo, né? Então, na realidade, o paradigma P2P ele não é bem uma área de atuação, ele é o paradigma, né? Ou seja, a forma da gente fazer as coisas, né? Entre nós e etc. É um paradigma nesse sentido, ou seja, a gente não depende de ter uma organização para fazer as coisas, a gente faz entre nós, né? Entre pessoas, vamos botar assim, dessa forma, né? Ah, nesse sentido, a gente tem que olhar quais são as áreas que a Dreamland vai atuar de fato, né? Então, vamos lá. As áreas que a Dreamland vai atuar podem ser áreas que nem existem ainda, certo? Ou pode ser áreas que vão ser criadas. Lembra que a gente explorou isso? Áreas que nem existem, áreas que vão ser criadas, um conhecimento que não existe, um conhecimento que a gente já vai Sim, criar. uhum, lembro. Uhum. Mas, Quando a então, gente... vamos botar a grosso modo. A grosso modo, a Dreamland vai atuar educativamente. Você concorda comigo? Ela vai facilitar, né? Um aprendizado que vai Tá. acontecer para a par ali. Então, vamos botar aqui uma área de atuação, vai ser atuar, de, atuar dentro dos conceitos existentes ligados à educação, que são vários, né? Ou seja, a gente vai estar, a DINED, de muitas formas, vai estar educando as pessoas. Quer dizer, as pessoas vão estar se educando uma vez que elas tomam contato, né, com a proposta da DINED. Ou seja, elas vão estar gerando um conhecimento, vão estar conhecendo e gerando conhecimento na medida que a gente vai empreendendo o projeto, certo? Então, pode-se dizer que uma área de atuação, nesse sentido, seria o quê? A educação? A educação foi a primeira ideia que me veio à cabeça, né? Eu não falei porque achei muito tradicional, não sei se a gente usa esse termo, mas sim, concordo.
Pode ser. Então, vamos lá. Mas será que... Aí é que tá. Olha como é que esse exercício é difícil, né? Porque É. ele é desafiador. Porque a gente está tão acostumado em pensar em mercados de atuação, né? Em nichos de atuação, etc., que se eu te perguntar quais são os mercados de atuação da Dinet, você vai ter muito mais facilidade para responder, imagino eu. Tá? Ou seja, A aliás, vamos gente fazer esse pensa. exercício. Vamos fazer esse Sim. exercício antes da gente continuar a exploração do área de atuação. Né? Quando a gente pensa em mercado, a gente pensa em plataformas de sequenciamento, por exemplo, colocar um stand lá na plataforma. Vem, a gente pensa em cursos, né, que podem ser vendidos, que é o jeito mais que todo mundo faz, né? A gente pensa assim, em Então, mercados mas mesmo. quando a gente fala mercados de atuação de uma forma convencional, a gente está falando de mercados. Né? Então, ou seja, teoricamente, quando a gente fala de uma forma convencional mercado de atuação, a gente está falando de mercados que existem. Né? Não necessariamente mercados que vão ser criados. Né? Convencionalmente, tá? Mercados que existem. Então, por exemplo, e normalmente quando a gente fala de mercado de atuação, aí você tem que fazer um recorte, né, para onde o projeto está, o que o projeto está se propondo a fazer, correto? O recorte da Gene é genética, né? Digamos, é o mercado genético, vamos botar assim, né? O mercado genético. Então, quando você olha para o mercado genético, né, quais são as áreas de atuação, perdão, quais são os nichos de atuação do mercado genético, para usar os termos que a gente usa convencionalmente em marketing, né? Empreendedorismo de forma convencional. Fala aí, Esther. Bom, tem recomendação de medicamento, né? Você pode sequenciar o DNA para entender quais mutações fazem com que você metabolize melhor ou pior um medicamento. Tem a parte de diagnóstico, para você descobrir antes alguma doença. Tem a parte de tipagem, para você entender os tipos de câncer, qual vai ser o tipo de tratamento. Isso é a parte mais acadêmica, né? Que eu diria. Mas eu acho que ela não vai atuar nisso, né? Ela não vai atuar em nada disso, na verdade. Ela é uma Tá, plataforma que mas a gente está falando de forma convencional agora, se ali tá, tivesse escrito mercados de atuação, certo? certo. Uhum. Ou Se fosse mercados e mercado. nichos. Uhum. Mercados e nichos. Então, a gente está falando de coisas estabelecidas, não é isso? Dentro dessa economia política da É. macroeconomia do hiperconsumo, certo? Uhum. Certo. Legal? Onde a gente está falando de uma relação de identidade, de consumidor, né? De indivíduo e consumidor, né? Indivíduo e consumidor, com capacidade de consumir, de investir, não é isso? Nós estamos Sim. falando disso, Uhum. basicamente. Legal, mas não é isso que a gente está falando aqui, certo? Não, não, não é. Uhum. Então, essas áreas de atuação, pensando como áreas de atuação agora, não como mercado de atuação, quais seriam essas áreas? Né? Se a gente está falando de alguma coisa que ainda vai ser criada, né? A gente ainda vai gerar o imprint cultural de uma coisa que não existe ainda. Né? Que áreas são essas? Eu precisaria subir um pouquinho ali, porque quando eu lembrar do desafio, talvez fique mais fácil de eu lembrar da área. Eu lembro que a gente tinha Ah, um desafio. eu estava esperando você fazer isso. Tem Vai um lá, desafio lá que eu acho que lendo ele, relembrando, vai ficar bem fácil de. Fácil não, pelo menos vai ajudar. É, lê aí. desenvolver a percepção. É um commons. Então, essa é a pessoalização, né? Através de uma dinâmica de cocriação. Então, vamos Campo de rememorar aqui. atuação. Por isso que Hum, eu falei para a gente fazer não memória. ficou, Mas não você, ficou mais fácil, não. Mesmo lendo, mesmo lendo o desafio, não ficou mais fácil. Porque eu vou olha esse desenvolver aqui, essa ó. percepção. Lê aqui, ó. O Hum, desafio, não deixar a peteca cair, sendo que a resolução do mesmo é gerar um imprint de descentralização cultural da sua cocriação, certo? Nesse sentido, se faz necessário, primeiro, dentro da pirâmide de Maslow, separar tempo para se fazer presente nos outros mapeados, por esse. exemplo, aqui. Dois, encantar as pessoas sem se dirigir às mesmas. Lembra que a gente começou a mapear? Uhum, sim. Mas esse daí ele é bem genérico, não é, Vinícius? Isso daí seria para É, qualquer tipo de projeto, né? exatamente, é bem genérico. Agora vamos trazer para cá. Áreas de atuação, vamos lá.
Eu sei que é um partozinho, mas é Pois normal, é, tô tá? sentindo isso daí. Tá precisando de um forceps aqui. É um Ah, parto. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai fazer uma rodadazinha de apreciação. O Cauê que chegou, ele vai fazer o check-in também. Em sim, suma. sim. Vamos lá. Então, com relação à pessoalização, não sei, Vinícius, realmente não sei como facilitaria isso. É tão difícil. Às vezes, até para lidar com uma pessoa eu tenho dificuldade. Imagine, trazer um imprint que seja aplicável a todos. Nossa, não sei. Não é um imprint que seja aplicável a todos. Em nenhum momento eu falei isso. Hum. Vamos lá. É para dar dó mesmo, tá? Ai, meu Deus do Fica céu. tranquilo. Então, assim, o que a gente está chamando de áreas de atuação aqui? Lembra, hoje a Ginland não é um empreendimento, é uma proposta de valor de Ainda um não. projeto, certo? Uhum. Sim. Então, lembra que a gente pode trabalhar, sendo a proposta de valor de um projeto, a gente tem essas dimensões que a gente pode trabalhar aqui, ó. Passado no presente, futuro no presente e presente no presente, certo? Uhum. Lembra disso? Lembro, você tem em mente essa questão da área no presente? Ou você está pensando no futuro? É. Então, aqui, Porque no presente. vamos rememorar aqui. O que é a proposta de valor da Ginland de passado no presente? Olha, conhecimento empírico sobre genética, certo? Uhum. Mas a proposta de valor é um derivado de um outro desejo, ou seja, montar um laboratório para exames de fármacos genéticos. Ou seja, aqui foi, ou seja, aqui é você, né? Ou seja, o seu Pois é. passado validando o presente, certo? Uhum. Foi isso que eu senti na hora que eu li, que não é bem a Giniland É. aí. Futuro no presente, se tornar uma plataforma para exploração genética, mais registra essas informações para se agregar valor às mesmas, certo? Uhum. E presente no presente, acreditar que é possível, novidade, mas que a ideia não é mais minha e que está começando a ser apropriada por terceiros. É, isso daí para mim já está no presente. Beleza? Beleza. Aí eu pergunto, se a gente ainda está aqui no nível da proposta de valor, certo? A Ginland não é ainda um empreendimento, muito menos um empreendimento em rede. Tá? A gente está aqui mapeando a proposta de valor, não é isso? Uhum. Se a gente já conseguiu entender a diferença entre demanda e desafio, já começou a elencar quais são os desafios, não é isso? Lembra Sim, disso, Esther? lembro. Uhum. A pergunta que eu te falo, existem áreas de atuação A hoje? área de atuação é o Weaver que eu vejo hoje, que é realmente participar e encantar mais gente, porque se as pessoas não abraçarem e não se virem nesse projeto, nada feito. O que dá para fazer, É, o que é presente hoje. Posso fazer uma a pergunta, pergunta? a gente vai fazer uma apreciaçãozinha daqui a pouco, Fernando. Guarda, por favor, Tá que legal. aí você faz a pergunta. Uhum. A área de atuação, a pergunta que eu estou te fazendo é se a Ginland é ainda uma proposta de valor que a gente está explorando, certo? E estamos explorando através das lentes do Herrera, né, nesse mapeamento básico, Uhum. trazendo, né, esses outros paradigmas, né, que conversam com diferentes economias políticas, né, outras economias políticas. Existem, hoje, a gente pode mapear alguma área de atuação efetivamente do projeto? Ele não existe, né? Então, pelo que eu estou entendendo, eu acho que ele só vai atuar no momento em que ele existir, o projeto. Você consegue fazer uma área Ótimo. de atuação da Esther. A Esther pode ter uma área de É, atuação, mas o Giniland só vai ter quando ele existir de fato, né? Acho que é isso. sim, sim. Aí eu pergunto, o que seria nesse sentido, nesse sentido que você acabou de perceber, Esther, a gente está ainda em ambiente, está evoluindo aqui, Uhum. tá? Estamos fazendo progresso, tá? Nesse sentido, o, daria para a gente falar de área de atuação agora aqui, nesse Pois momento? é, né? Tudo, nesse momento, só se a gente começar a fazer uma especulação do futuro, né? Isso! Agora a gente está chegando a algum lugar. Só se a gente começar a fazer uma especulação do futuro. Só se a gente começar a trabalhar o futuro no presente, certo? É. Uhum. Se a gente for trabalhar o futuro no presente,
A gente está falando de uma área de atuação já existente ou que ainda vai ser criada? Pelo jeito, vai ser criada ainda, porque ele tem um desafio ali de criar Isso, querido, percepção, então ele nem existe ainda. que vai A ser criada. ferramenta Ou para isso ainda seja, nem existe. a grande exploração hoje era justamente Ah, fazer você perceber que a gente nem tinha que estar explorando a área a de gente atuação nem agora. tem área de atuação, a gente precisa. É difícil, né? A pessoa está tão acostumada a ficar presa na caixinha, a pessoa pergunta para ela qual que é a área de atuação? Ela nem se questiona. A área de atuação existe, por acaso? Deu para entender? Sim, Que a gente. claramente. Tá. Então, eu É, vou parar por aqui. Vou pedir aí para o Cauê, que acabou de chegar, para fazer o check-in dele. Ele não vai ter, não sei se ele vai ter condições de fazer uma apreciação, mas fazer o check-in dele. Na sequência, a gente ouve o Fernando e o Pablo aí, para fazer a apreciação deles. Vamos lá. Cauê, seja bem-vindo, querido. Oh, valeu, Vini. Depois eu falo, eu vou falar agora, rapidinho. Nossa, que engraçado, bem na hora que eu vou falar, a minha esposa falou comigo. Bom, meu check-in chego com bastante coisa para variar, mas peço desculpa pelo atraso, queria ter chego antes. É massa que a gente está tendo, passando por esse processo, assim, né? É sempre válido. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva no sentido da área de atuação, é, e eu diria que é pesquisa. Hoje a área de atuação é pesquisa. Começou, por exemplo, pesquisa e netweaving. Eu acho que essa é a área de atuação. Se a gente pensar num timeline, assim, o projeto já existe. Eu, por exemplo, já carrego ele comigo, falo dele em outros espaços. Já, sabe, a gente já está tomando forma uma, essa apropriação da ideia. Eu acho que isso também tem a ver com a forma como o Gustavo troca sobre isso, sobre como eu já vinha trocando com ele sobre uma perspectiva descentralizada na saúde, né? De trazer ferramentas para proteção desses dados. E eu acho que o projeto da Esther é uma síntese muito boa para isso. Então, pelo menos na minha perspectiva, eu me vejo representando a Genuland, falando sobre o projeto e captando recursos e procurando grants, oportunidades e ferramentas que já existem, pessoas que estão já desenvolvendo. Então, o que for necessário mesmo para fazer o projeto acontecer. Eu tenho feito muita pesquisa nesse sentido, porque como eu estou interagindo o tempo inteiro com o ecossistema, operando rounds e vendo projetos, eu acabo me deparando muitas vezes com projetos que têm muita sinergia. E o ecossistema ele é dinâmico. Você acaba se relacionando com pessoas e fazendo conexões sem nem esperar. Assim, você fala assim, a pessoa só fez uma pergunta, bateu o santo e fez mais duas, três, quatro perguntas e começa a trocar ideia e fala assim, vamos conversar, não, bora marcar um encontro qualquer dia. Então acaba sendo umas coisas assim. Então eu diria que o projeto já tem uma área de atuação, que é netweaving e pesquisa, e simples, isso no presente, né? Presente e no futuro. Talvez a gente não tenha uma área de atuação ainda, não tenha como saber qual vai ser o futuro do presente, né? Da plataforma em si. E aí pode ser pensar demais, mas eu queria trazer essa perspectiva. Então, muito bom, porque era exatamente a próxima questão que eu ia provocar com a Esther, né? Que é exatamente se é que a gente não está falando de modo de atuação e não de área de atuação, porque a área de atuação é uma coisa que vai surgir. Então, a gente pode estar falando que está no modo pesquisa, no modo netweaving. Né? Não que a gente vai deixar de estar nesse modo, mas agora, Uhum. nessas origens, nós estamos em modos de atuação distintos, entendeu? Então, a Eu gosto palavra que disso, é, será que é acho bem modos de legal. atuação e não área? Porque não tem uma área propriamente ainda, né? Então, seria modo de atuação, Esther? sim, sim, modo de atuação. Encaixa bem aquela questão do. É netweaving, né? Netweaving. É.
Encaixa bem aqui Então, o nesse sentido, o Cauê posicionamento. ele já deu vários bizus aí. Então, Sim, sim. eu já joguei para cá a provocação do modo de atuação. Então, sim, é modo de atuação, né? E aí, depois a gente anota aqui o que o Cauê falou e complementado pela sua perspectiva. Agora vamos passar aí para o Pablo. Pablo, fica à vontade para fazer a sua apreciação até aqui, querido. Então, eu tô ainda um pouco conhecimento, porque é um negócio que é novo para mim, velho. Eu só entendo que é de genética, né? Que vai ser alguma coisa de DNA, alguma coisa assim, mas para mim ainda é novo. Ainda tô não tô muito familiarizado não, porque para mim é um universo novo, é uma linguagem mais que tá longe da minha realidade assim um pouco. Só peguei um lance de genética assim até agora. Beleza, querido. É ficar nesse estado em suspenso, né? No limiar daquilo que existe para aquilo que está emergindo, está existindo, é uma sensação boa. Eu, pelo menos, acho que é uma sensação muito gostosa, né? É, mas eu tô interessado, pô, eu fico aqui só copiando as informações. Beleza, agora vamos passar para o Fernando. O Fernando está com a gente ainda aí? Estou assim. Vamos lá, Fernando. Só tem uma pergunta. Já que no caso o objetivo é. Aliás, tem uma pergunta e uma consideração. A pergunta é: vocês, já, no caso, já têm como plano no futuro arranjar sequenciador de DNA e RNA-seq? Essa é a primeira pergunta. A, a, a consideração é: eu acredito que se vocês é, se abrangerem muito mais, se tiverem é, desejo de abranger outras áreas, tal como a área ambiental, área assim, agrícola, além da área de saúde, atuar também como se dando suporte para biotecnologia, se vai ser muito mais expandível do que somente a área de saúde, porque você pode, da mesma forma que você pode desenvolver medicamentos para medicina humana, você pode desenvolver medicamentos para medicina veterinária, você pode, assim, como também está em voga esse bifes feitos em laboratório, também pode ser feito isso, ampliar, se desenvolver patentes, se formar, se dar sugestões de, de, de atuação que envolva esse conhecimento genético. E já que no caso se trata de, assim, eu estou familiarizado com peer-to-peer, não dessa forma, mas sim da forma como na forma de torrent, do método de transmissão de informação via torrent, onde você tem um pedacinho, outra pessoa tem um pedacinho, outra tal. Aí, no caso, no final, todo mundo se ajuda e cada um tem, assim, tem o seu arquivo completo. É essa a minha visão. Se for para... É essa a consideração que eu tive. Muito boa. Excelente, Fernando. Obrigado, querido. A primeira pergunta eu vou deixar para a Esther responder, que ela é mais específica, né? É dentro mesmo da genética. A segunda, certamente a gente vai estar atuando nessas áreas, né? Você acabou de falar, entendeu? Que não vai ficar restrito só à saúde preventiva. A gente certamente vai estar atuando, mas até a gente de fato atuar, a gente precisa primeiro gerar gerar o matriciamento, gerar o matriciamento do gerador de riqueza do projeto, para dizer que em que economia política esse projeto vai rodar, entendeu?
A partir do momento que a gente souber que a economia política ele vai rodar, a gente consegue, e para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro fazer o netweaving, pesquisa, como o Cauê falou, né? A gente consegue, de fato, olhar, entender, sim, essas são as áreas que a gente deseja atuar, essas são as áreas que a gente deseja gerar imprint cultural em cima delas, entendeu? Com relação à proposta de valor do projeto. Mas, sem sombra de dúvida, que você elencou aí, eu acho que vai ter alguma consideração em cima disso. Mas eu vou deixar a Esther responder a primeira pergunta, e se ela quiser também, fica à vontade para complementar na segunda. Vai lá, querida. Ah, sim. Então, o Giniland já deixou de ter essa preocupação faz tempo com quais tecnologias a gente vai trabalhar, né? Porque, na verdade, não é a gente que vai fazer isso, né? A gente já tem uma plataforma que vai facilitar e nós não sabemos ainda, como vai ser exatamente, se a gente vai fazer RNA-seq, se vai fazer sequenciamento simples, enfim. A tecnologia, né? Essa não é uma preocupação nossa agora. Porque a gente, vamos assim, lá naquele cenário antigo, onde eu planejei a primeira vez Giniland de um jeito bem inocente, lá eu já pensava em me conectar com empresas, mas não eu fazer o serviço. Então, não tenho essa preocupação, não temos ainda, tá? Aí a gente está noutra preocupação que, assim, foi bem difícil até para eu me convencer de que era algo importante, e agora eu entendo. eh, que, por exemplo, que eu notei aqui, porque realmente tem que ficar marcado isso daqui, o resgate da capacidade de agenciamento das pessoas, gerar a visibilidade da proposta do projeto. Então, são coisas que, se você não fortalecer agora na base, não adianta a gente ficar pensando em tecnologia, qual que vai ser, que a gente não faz o negócio realmente acontecer pelo nível de ambição que é o projeto, né? Esse projeto é um projeto muito ambicioso. Então, ele tem que estar estruturado fortemente a cultura do projeto tem que estar forte. Eu vejo assim, tá? Voltando para o Vinícius. Aqui é a minha Bacana, apreciação querido. já, tá? Já apreciação, tá bom. Então, vamos lá. Fernando, querido, mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá? Eu acho que não vai faltar a oportunidade de se conversar mais. Fica o convite para você chegar no Sincap Geral do Rerê às segundas-feiras, às 8 horas da noite. A Esther sabe o que eu estou falando, né? Para você começar a conhecer, né, essa proposta, esse paradigma, entender o que nós, afinal de contas, nós estamos buscando fazer nessa emergente Web3, né, que é um novo espaço cibernético, que a gente quer matriciar nela, né, ciberneticamente. Por que a Esther está se propondo, está fazendo, né, essa jornada aqui do mapeamento básico do Rerê, etc. E como é que tudo isso conversa com as suas indagações, entendeu? Que são muito legítimas e são muito bem-vindas, certo? Então, fico aí feliz de você ter convidado o Fernando. Prazer em começar a nos conhecer, Fernando, todos nós aqui junto com você, tá? E faço dessa a minha apreciação e check-out e eu passo para o Cauê, que aí a gente pode finalizar com você, Fernando. Você fazer a sua apreciação check-out. Não, achei incrível, muito legal. Acho que a Esther realmente pegou, assim, a responsabilidade que a gente tem com a blockchain, né? De como olhar para ela de uma maneira que a gente não repita os mesmos padrões que a gente está condicionado, basicamente. A gente precisa de uma cadência boa para poder ter calma e olhar para isso. E é por isso que eu considero o Rei minha casa, porque todas as vezes que eu entro nessa dimensão, eu entro na cadência do Rei, eu consigo me situar novamente. Então, é isso. Eu acho que o Rei vem cumprindo muito bem essa influência paradigmática e para mim tô feliz de estar aqui, de verdade. Bora lá. Bora O construir esses Gustavo, projetos ousados juntos. o Gustavo chegou dizendo oi, tchau ao mesmo tempo, aquele famoso check-in, apreciação, check-out. Oi, tchau, Gustavo. Beleza, querido? Então, vamos passar para você. Eu acho que o Pablo. Vamos passar para o Fernando primeiro falar, depois a gente finaliza com o Pablo fazer a apreciação, check-out dele. Fernando, fica à vontade aí, querido.
Bom, a princípio eu gostei bastante do projeto. Em particular, vou conversar com você, com a Esther, vou buscar me informar melhor. Eu gostaria de até pedir para depois me passar, assim, pedir para quem puder me passar todo o material possível para eu fazer meus apontamentos assim, e será um prazer. Sobre as segundas-feiras, eu não sei se a Esther comentou, mas eu sou professor do Estado. Aí, no caso, o melhor dia para fazer a reunião, para mim, seria na terça-feira. Mas isso é apenas uma, uma posição profissional. Mas eu gostei dessa proposta. E tudo aquilo que vier a ser um crescimento profissional ou aproveitamento de esses dois saberes, eu gostaria de estar em contato, sim, tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigado, Fernando. Seja bem-vindo, cara. Prazer imenso aí começar a nos conhecer, tá? Então, Pablo, vai caber a você, cara, fazer a apreciação e check-out para a gente dar por encerrado hoje aqui a nossa exploração. Pode crer, Vini. Pois é, rapaz, essa parada da Giniland é coisa pra caralho, velho. Agora já tá no modo de atuação, né? Eu ainda tô aqui na genética, né? Eu tô imaginando que a galera vai mapear o DNA aí, vai fazer várias paradas. Para mim é um universo novo. Eu ainda tô capengando aqui, mas tô atento. Foi bom. Gosto de ver os apontamentos da Esther, a sua condução, e o negócio tá crescendo, né, velho? Cada vez mais vai se estendendo. E é isso. Então, quer dizer que tá funcionando a sala, né, velho? É isso aí. Fico bem e força aí para todo mundo. Tem que passar para alguém? Não, querido, encerramos com você. Falou, galera. Então, tá, gente, uma boa noite para todo mundo, tá? Até a próxima terça-feira, 19 horas. A gente vai se falando pelo ponto de contato do Rio no Telegram. Um abração. Valeu. Valeu, boa noite.